Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o livro Que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu, Eduardo Araújo, e aí ele, sempre ele, Aloísio Guigino. Acompanhado de ela. Ela, sempre ela. Sempre ela. Que diz sempre a mesma coisa. O que ela vai dizer? Vamos ver. Miranda. Ó, só para nos contrariar, Maria de Fátima Miranda. Quais são as frases bases que Miranda utiliza? Muita paz. A paz que eu preciso. E Jesus nos conduz. Jesus nos Sobriedade. conduz. Eu aprendi com a Miranda, agora eu falo sempre assim. Quando alguém fala alguma coisa, eu falo, muita paz, que Jesus nos conduz. Chico dizia assim, Deus seja louvado. É, Chico falava isso. Deus seja louvado. Podia falar o maior absurdo pro Chico, ele falava, Deus seja louvado. E ele estava certíssimo. Mas vamos lá. Vamos nós, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo do livro Que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos no capítulo 3, que trata da solução de alguns problemas pela doutrina espírita. E o tópico que nós estamos ainda é o homem durante a vida terrena. É um tópico muito relevante porque traz questões, né, que mexem muito conosco. Na última semana, por exemplo, nós falamos sobre a origem do bem e do mal na Terra. E por que o mal predomina? Muitas pessoas consideram e se tornam até ateus porque dizem que se na Terra o mal predomina, onde estaria esse Deus? Que poder é esse desse Deus que permite tanta maldade, tanta desigualdade? E foi um programa bastante interessante. Quem não acompanhou, não precisa ficar desesperado, basta ir lá no nosso site, radioriodejaneiro.digital, e procura lá no programa, na reprise do programa, e você vai poder ouvir novamente. Também é possível ouvir novamente o programa através do nosso canal no YouTube. Então entra no YouTube da Rádio Rio de Janeiro, vai na playlist do programa Luz na Penumbra. Toda sexta-feira, você vai pela data, vai estar lá o programa com o estudo do livro Que é o Espiritismo. E hoje, dando sequência a este tema do bem e do mal, nós vamos também lemos na semana passada a questão 132, né, da causa dos males que afligem a humanidade, e hoje, na 133, Kardec vai continuar o tema trazendo o seguinte questionamento. Por que vemos tantas vezes o mal prosperar, enquanto o homem de bem vive em aflição? Então a pergunta aí, dirigida a Kardec, é uma pergunta que todos nós fazemos, porque vivendo num planeta como o nosso, é muito comum observar pessoas de bem passando por situações de grande aflição, enquanto outras, consideradas de má vida, prosperando. Onde a justiça divina? Kardec responde o seguinte: para aquele cujo pensamento não transpõe as raias da vida presente, para quem acredita única, isto deve parecer clamorosa injustiça. Com certeza. Não se dá, porém, o mesmo com quem admite a pluralidade das existências e pensa na brevidade de cada uma delas em relação à eternidade. Eu já vou até dando uma parada aqui, porque eu mesmo acredito que se não fosse o conhecimento, né, da reencarnação, eu seria ateu. Porque mesmo antes de conhecer a doutrina, eu me fazia estes questionamentos. Não que eu ousasse naquele momento questionar a existência de Deus, mas eu me perguntava e queria respostas. Eu me recordo que eu tinha uma busca, que eu ia em igrejas católicas, eu ia em igreja evangélica, eu estava procurando algo que eu mesmo não sabia o que ainda, mas eu queria uma reconciliação com a ideia de Deus.
Queria respostas. Queria respostas. E aí eu passei rapidamente pela Umbanda, né, que eu nem sabia que era Umbanda. Na época, os espíritos da Umbanda não me responderam, eles apenas me disseram o seguinte: o seu lugar não é aqui ainda. Como que diz, você ainda vai encontrar o lugar que você precisa. Eu não entendi quando o espírito me falou isso num terreiro, um lugar muito respeitável, né, que é a Tenda Espírita Mirim, que fica ali na Avenida Marechal Rondon. Dali em diante eu entrei no centro espírita, por acaso, entre aspas, achando que estava entrando num terreiro. E lá, assistindo a uma palestra, eu nem me recordo o que era dito na palestra, mas o livro que estava nas mãos da palestrante. E eu conseguia ver o nome do livro, que me chamou muita atenção, era o Livro dos Espíritos. Falei, gente, esse livro deve ser bom. Eu não tinha dinheiro. Aí eu desci, perguntei à senhora lá quanto é que era, tinha um livro grande dos espíritos, tinha um pequenininho, igual esse que a Miranda usa para me humilhar, porque ela consegue ler letras pequenas e eu não. Aí naquela época eu conseguia. Eu comprei o livrinho, eu tenho ele até hoje de recordação, e comecei a lê-lo naquela mesma noite. Ali eu encontrei as respostas que eu buscava a minha vida toda. E aí houve uma reconciliação com a justiça de Deus. Ali eu entendi que aquele homem de bem que está passando pela aflição, ele está passando pelas provas. E ele hoje é um homem que está passando pela aflição, pela prova da pobreza, da miséria, mas ele já esteve no outro lado, na prova da riqueza, voltará a estar. Aí as situações que nós vemos começam a fazer sentido, não só a reencarnação, na vida do outro como na nossa. A reencarnação é a explicação maior, certo, da justiça divina. Não há outra. Não há outra. Não há outra. Porque se não adotarmos a reencarnação como um processo de evolução, e a reencarnação é o processo de evolução, nós não entendemos as diferenças com que nós nos deparamos. Sobretudo, eu me questionava uma criança, né? Todas elas. Porque quando você olha para um adulto que é um homem de bem, que tenta fazer o bem e tem uma vida de muitas aflições, você vai dizer, é azar, escolheu um caminho errado, não deu sorte. Mas quando você vê uma criança já nascer presa a tantas aflições, se aquele espírito saiu das mãos de Deus, se a vida é uma só, será que Deus errou? E aí começavam as explicações de que a culpa era dos pais. Como é que pode um Deus punir na criança o erro do pai? Isso aí o próprio Evangelho diz que não é assim. Que não é assim, né? Que não é assim. E nós temos que entender também que, na realidade, é o nosso ponto de vista. Certo? É como nós encaramos a vida. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, né, Meu Reino Não É Deste Mundo, tem um item 5 que fala a respeito do ponto de vista. Como é que nós nos vemos? O que nós somos? Por que, para que nós estamos aqui? Então, sem esse entendimento, fica muito difícil para nós entendermos, aceitarmos e até adotarmos determinadas dificuldades que surgem na nossa vida, conforme disse o Eduardo, e conforme diz Kardec aqui, né? A unicidade da existência. Se a existência fosse única, nós não entenderíamos muitas coisas que acontecem conosco e ao nosso redor. Mas quando nós entendemos que é um processo de evolução através da reencarnação, nós vemos que nós trazemos conosco a nossa bagagem, os nossos débitos, as nossas potencialidades, certo? Para crescermos sempre em direção à nossa destinação, que é a perfeição. Então, é a questão 132 do Livro dos Espíritos, né? O objetivo da reencarnação. Então, sem esse entendimento é muito complicado. E aí nós vemos por que o mal prospera. Porque o mal vive em função da vida física, da vida material. E a vida material não é a solução para nenhum de nós para alcançarmos aquilo que todos nós desejamos, que é paz, harmonia, felicidade, perfeição. Então, isso só será alcançado através da vida
espiritual, dos valores morais, dos valores espirituais. E aí você vê as próprias palavras de Jesus, né? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Isto é, a luta. Estava aqui verificando, né, a citação que nós conversamos, tem algumas bíblicas, né, que refutam essa tese daqueles que creem numa vida única e de que o sofrimento das crianças seria em decorrência do pecado dos pais. Então, na Bíblia diz o seguinte aqui, nós pegamos em Deuteronômio, capítulo 24, 24:16, os filhos não pagarão pelos pecados dos pais, nem os pais pelos pecados dos filhos. Também está em Jeremias 31, 29-30, e está em Ezequiel 18, 20, o que é uma questão de justiça. E tem outras passagens também que mostram isso. Só uma observação, vou fazer uma colocação que é como eu vejo a coisa, e como até hoje me satisfez essa colocação. O Antigo Testamento, que é o que você acabou de citar aí, ele é muito importante para nós entendermos o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento ele tem muita coisa que é baseado nas tradições, é baseado naquilo que o povo, à época de Jesus, conhecia e adotava. É o Antigo Testamento, os profetas. Agora, para nós que abraçamos a doutrina dos Espíritos, o que vale é o Novo Testamento. E o Novo Testamento corrobora exatamente tudo isso que nós estamos falando aqui com relação à reencarnação, com relação a essa responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos e não pelo que o outro fez. Da mesma maneira como nós não mudamos o outro, nós mudamos a nós. Então a nossa responsabilidade está diretamente proporcional ao nosso conhecimento e à nossa evolução. Então isso é o que nós temos que entender. Quando nós vamos refletir que a lei é de amor, justiça e caridade, Jesus, ele vivenciou a lei de amor. Mas é o Consolador que vem entrar nos detalhes dessa justiça, como ela acontece, não é? Porque, do contrário, como nós nos percebemos ainda corpos, nós queremos nos dar bem aqui. E o Livro dos Espíritos vai nos mostrar que a nossa verdadeira conquista não é a transitória da matéria, porque a verdadeira propriedade é aquela que nós levaremos conosco ao sairmos daqui. E Jesus já havia nos falado para guardarmos, juntarmos o tesouro onde o ladrão, a traça e a ferrugem não destroem. Tudo está no Evangelho do Cristo, só que nós não tínhamos ainda maturidade. E ainda hoje, estudando a doutrina espírita, a cada leitura nós vamos descobrindo mais, aperfeiçoando a nossa compreensão, o nosso entendimento. Então nós vamos vendo que sem a reencarnação não haveria justiça, porque o que nós vemos de desigualdade social, de sofrimento e dor, que nós, seres imperfeitos, se pudéssemos, retiraríamos aquela pessoa de uma experiência dolorosa e ofereceríamos outra chance, imagina Deus que esse Pai misericordioso. É isso aí, ó. Ainda dentro dessa questão 133, você que está chegando agora, programa Luz na Penumbra, estudo do livro que é o Espiritismo, capítulo 3, questão 133. Estamos aí no segundo parágrafo da resposta. O estudo do Espiritismo, diz Kardec, prova que a prosperidade do mal tem terríveis consequências em suas seguintes existências. Que as aflições do homem de bem são, pelo contrário, seguidas de uma felicidade tanto maior e duradoura, quanto mais resignadamente ele soube suportá-las. Não lhe será mais que um dia mau em uma existência próspera. É evidente que muitas pessoas ouvindo esse relato aqui de Allan Kardec, essa resposta, vai dizer, mas vai demorar muito para o mal sofrer, porque tem aquela questão que o Emmanuel diz que a nossa justiça cheira vingança. O que nós queremos muitas vezes é o sofrimento do outro. A gente quer ver aquele que nós consideramos fazer o mal sofrer. Então o que nós queremos não é justiça, é vingança. Aí é que está o problema, Luiz Guigino. Essa tua colocação é verdadeira. Tá? Nós raciocinamos em muitos aspectos com
a vida física, a vida corpórea, o nosso hoje. Nós somos muito imediatistas, nós não olhamos, novamente nós voltamos ao ponto de vista, né? O que nós somos? Eu sou um espírito imortal. Eu estou, eu repito isso, já está ficando cansativo, né? Eu não sou o Aloísio, eu estou o Aloísio. Então já fui outras coisas, serei outras tantas mais. Mas nós raciocinamos com o hoje, o Aloísio. Então, o Aloísio, ele raciocina com valores do hoje e não com um investimento no nosso amanhã. Nós estamos aqui para nos melhorarmos e isso custa para nós esforço. É o que nós sempre repetimos também. Não há conquista sem esforço. Então, o esforço, muitas vezes, nós não gostamos, né? Porque exige de nós desapego, exige de nós abrirmos mão de determinadas coisas que nos são agradáveis por outras que nós já sabemos que são certas. Então, tudo isso é a vontade, que é um dos atributos da alma, certo? Espírito encarnado. Então, a vida não é um spa, a vida não é uma colônia de férias, a vida é um local de trabalho, de esforço, de conquistas, de fracassos, às vezes também, certo? Mas que nós levaremos sempre, ou estaremos sempre caminhando para frente. No Livro dos Espíritos nós aprendemos que o espírito não retrograda, certo? É a questão 118 do Livro dos Espíritos, né? Isto é, o espírito pode estacionar, mas ele não anda para trás. Ele não perde aquilo que ele já adquiriu. O Eduardo citou há pouco, e nós aprendemos isso dentro do Evangelho, que as únicas duas coisas que são nossas efetivamente são as conquistas intelectuais e as conquistas morais. Estas são nossas realmente, e essas nós não perdemos. Essas nós vamos sempre acumulando, esse é o nosso tesouro, e nós vamos sempre acumulando em cada experiência reencarnatória. Então nós voltamos à reencarnação como a base do entendimento da justiça divina. Miranda? Não. Sim. Sim, claro. Não tenho nada a acrescentar. Ela fica Eles tão são emocionada terríveis. com a sua fala, Luiz. Eu estava meditando aqui um pouquinho, não é? Não, porque, mas isso olha, é para pensar mesmo, Miranda. Isso é para pensar mesmo. Essas colocações que a gente faz aqui, a gente está na conversa, sim, tá? Mas são pontos que nós temos que parar, cada um de nós, e pensarmos a respeito, porque isto tem uma influência muito importante e enorme na nossa existência atual. E o meditar faz descer gota a gota para o sentir. Né? Porque a ideia está para aqui o fazer. Na razão. Pois é. Aí quando você começa a meditar, você começa a se envolver emocionalmente com aquilo, porque você vai conectando situações, lembrando fatos, pessoas. E aí, na hora de você tomar decisões, você já tem aquela pauta ali trabalhada dentro de você, porque nós nunca vamos fazer com efetividade aquilo que o outro nos diz que é. Então, por isso que tem situações que dá para nós aprendermos observando as consequências do outro mesmo, porque já passamos lá por trás. Mas tem outras situações que são parte do nosso despertar, que não dá para pegar por osmose. Então, a gente vai ter que trabalhar o sentimento junto. É um laboratório. E nós estávamos refletindo. Aquele que foi muito abastado ontem e não teve o trato com a propriedade que recolheu, ele vai passar pela luta. E se ele conseguir dar uma resposta ajustada, sem rebeldia, ele vai se capacitar para, numa outra encarnação, vir com determinados valores, mas agindo com sobriedade. Porque é o trabalho interno, não é? Aprendemos muito ouvindo, mas precisamos colocar a mão na massa, porque se fosse só pelo ouvir, não precisaríamos reencarnar. Os espíritos desencarnados, eles participam de estudo, eles têm acesso a informações. Benfeitores cuidam, orientam, falam coisas expressando o amor no cuidado com eles. Mas é na hora que reencarnam, que reencarnamos, que nós precisamos dessa luta interior em relação ao esforço que você falou. É por aí. Então vamos dar sequência?
Vamos aqui à questão 134. E é grande. Que é grande. Então vamos começar. Se bem que estamos chegando no finalzinho do programa aí, mas vamos pelo menos iniciá-la. Semana que vem damos continuidade. 134. Foi perguntado o seguinte a Kardec: por que nascem alguns na indigência, ainda dando sequência a esse tema que nós estamos estudando? Por que nascem alguns na indigência e outros na opulência? Por que vemos tantas pessoas nascerem cegas, surdas, mudas ou afetadas de moléstias incuráveis, quando outras possuem todas as vantagens físicas? Será um efeito do acaso ou um ato da providência? É o que nós estávamos conversando, porque não tem como não se questionar. Se a vida é uma só, por que a criança nasceu nessa condição? E Kardec inicia a resposta dizendo o seguinte: se fosse do acaso, a providência não existiria, isto é, Deus não existiria. Admitida, porém, a providência, perguntamos como se conciliam esses fatos com a sua bondade e justiça. É por falta de compreensão da causa de tais males que muitos se arrojam a acusar a Deus. Fala, Luiz. Essa primeira colocação aí, ela é muito importante, porque, na realidade, nós já falamos aqui, né, que a reencarnação é uma comprovação da bondade e da justiça divina, porque a bondade divina, ela se faz presente nas oportunidades que nós temos de ultrapassarmos ainda imperfeições que nós carregamos conosco. Então, a reencarnação, ela nos dá esta oportunidade de nós trabalharmos em nós, não é no outro, é em nós, para que nós possamos ultrapassar, superar, extirpar de nós essas imperfeições que ainda são da nossa bagagem na estrada da evolução. E a justiça divina, ela sempre estará cobrando de nós essas mudanças. Então, é um casamento entre a misericórdia, a bondade e a justiça divina, quando nos dá a oportunidade para que nós trabalhemos naquilo que nós precisamos, para que possamos corrigir aquilo que nós precisamos, e não simplesmente passarmos uma borracha em cima das nossas imperfeições, porque elas não vão desaparecer. Elas não vão desaparecer. Nós daremos conta da nossa administração, nós daremos conta daquilo que nós fazemos, né? Com relação a a forma como nós nos apresentamos aqui, existe uma passagem no Evangelho que fala assim: se o teu olho te causa mal, arranca-o. Ele está falando justamente na reencarnação, porque não é você chegar no plano espiritual sem um olho, não é isso não. É você reencarnar com algum problema, não especificamente o olho, mas que te dará oportunidade para que você venha crescer. E a reencarnação é isso, e é por isso que nós chegamos aqui de tantas formas diferentes, com tantas necessidades diferentes. E só nos resta dizer o que, Luiz Guigino? Muita paz. Muita paz. Que Jesus nos ampare. Que Jesus nos conduza. Nos conduza. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, na apresentação de Aloísio Guigino. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza.
para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando para mais um Luz na Penumbra. Aqui do meu lado direito, Bill Fabiano Cordeiro. Olá, pessoal, estamos juntos mais uma vez. Meu parceiro aqui de trabalho, meu parceiro lá na Casa Espírita também. Enfim, à nossa frente, Ronaldo na técnica, nos auxiliando, colocando a gente aqui, né, para falar com vocês, tá? E juntos, vamos nós dar continuidade aqui ao estudo da Revista Espírita de fevereiro de 1859. Estamos falando dos agêneres, não é? E não terminamos ainda as perguntas que o Allan Kardec fez a Saint Louis. Sim. É isso? São Luís? São Luís. Isso, vamos terminar agora. Faltam 2 perguntinhas para a gente terminar. E nesse programa ainda vamos entrar no próximo título de fevereiro de 1859. E eu já dei uma olhadinha lá na frente, Bill. Fala alguma coisa de 1858. Vamos ter que consultar de novo o... né? O Amauri. Isso, e o Astênio. Vamos ter que consultar eles novamente. Pedir permissão pra gente. Permissão a eles, né? Falar alguma coisa aqui depois, né? Invadir o espaço deles, né? Inclusive, temos que tomar nota, né? Dessas coisinhas aí pra gente poder trazer. Exatamente. Então, pra gente poder trazer no momento oportuno, tá? Então, continua lá o Allan Kardec na pergunta número 15, que ele fez lá a Saint Louis, dizendo o seguinte: um espírito familiar, protetor, algumas vezes toma essa forma? Boa pergunta sobre os agêneres. Muito boa pergunta. Ele responde assim: não tem ele essas cordas interiores. As toca mais facilmente do que o faria sob forma visível, e se tomássemos como um de nossos semelhantes. Interessante ele perguntar, né? Se o espírito familiar, protetor, né, poderia tomar essa forma. Não é comum. Mas é interessante também porque um espírito familiar é um espírito como outro qualquer, né? Por que não teria essa possibilidade ou essa ou aquela, né? Certo. O que difere ele de um agênero comum ou de um outro agênero, né? Sim, enfim, sim, né? sim. É uma porque dúvida. ele fala assim, não tem ele as cordas interiores? Ou seja, não tem ele os laços que nos ligam a nós? Sim. Foi assim que eu entendi, Bill, tá certo? É, isso aí, com certeza. Não dispõe ele de recursos interiores, quer dizer, ele manipula de acordo com a facilidade dele, com a possibilidade dele, enfim. Como o faria se tivesse uma forma visível. Sim, né? sim. Lembrando que ele está também acrescentando a pergunta anterior do programa, a última pergunta do programa anterior, que é a pergunta número 14. Né? Então, Kardec dá continuidade e Saint Louis, agora, enfim, São Luís, Saint Louis, dá continuidade àquela pergunta 14 também que nós fizemos no último programa da semana passada, né? Sim, né? O faria de outras formas, né? Não dessa forma. Exatamente. Né? Então, vamos para 16? 16 é grande, hein? Vamos lá, então, bem grande. Perguntou-se se o conde de Saint-Germain não pertencia à categoria dos agêneres. Teve uma resposta aqui, né? Não, era um hábil mistificador. Sim. Vamos às explicações que ele deu dessa questão. Vamos lá. Né? A história do jovem de Londres, narrada em nosso número de dezembro, é um fato de bicorporeidade. Ou melhor, de dupla presença, que difere essencialmente daquele em questão. O agênere não tem corpo vivo sobre a terra. Somente seu perispírito toma forma palpável. O jovem de Londres estava perfeitamente vivo, enquanto seu corpo dormia em Bologna, né? Bolonha. É Bologna. É Bolonha. Isso, Bologna. Na Itália. Na Itália, exatamente, Bologna. Seu espírito envolvido do perispírito. Foi a Londres, onde tomou uma aparência tangível. Ele fala que é diferente. Esse espírito, um espírito usou, encarnado, né? Usou da corporeidade, né? Usou de uma capacidade, de uma possibilidade para poder se tornar tangível em outro lugar. Exatamente. Então ele saiu lá, né? Dormia em Bologna, na Itália. Agora saiu Bologna. Agora saiu Bologna. É o óculos. Tem que trocar o óculos. Entendi. Tá complicado o negócio, né? Então o Ronaldo tá rindo lá.
e se tornou tangível em outro lugar. Essa capacidade que tem, né, Bill? Exatamente. É uma diferença aí que um espírito se materializou, se teletransportou, estava lá em estado de vigília, não, estava dormindo lá e desdobrado, ele foi lá em Londres, né? Londres, né? Em Londres. Isso. Ou seja, é uma questão diferente de um espírito que já desencarnou e faz aquela formação do agênero. Esse aí, nesse caso, ele estava encarnado ainda, né? Continua então aqui a resposta, né? Um fato quase análogo nos é pessoal. Enquanto estávamos pacificamente em nossa cama, um dos nossos amigos nos viu várias vezes em sua casa, embora sob uma aparência não tangível, sentado ao seu lado e conversando com ele como de hábito. Uma vez nos viu com um roupão, outras vezes com paletó. Transcreveu nossa conversa que nos comunicou no dia seguinte. Ele era, pensando bem, pensando bem, relativa aos nossos trabalhos prediletos. Para fazer uma experiência, nos ofereceu refrescos, e eis uma resposta. Eis a nossa resposta que eles deram, né? Deles não necessito, uma vez que não é meu corpo que aqui está. Vós o sabeis, não há nenhuma necessidade de vos produzir uma ilusão. Bacana a resposta que eles receberam, né? E bem sincera. Não preciso de suco, de cafezinho, de nada disso, né? Porque esse corpo que aqui está não é dele. Exato. Ou seja, foi feita ali uma combinação de fatores, de elementos, de fluidos, não é? Para que pudesse dar aquela aparência e dar visibilidade, né? Isso, Bill? Sim, fluidos esses que estão em natureza, né? Ectoplasma ou, como dizem nossos irmãos pretos velhos, o fitoplasma, ou seja, que eles tiram daquilo tudo que está em a natureza, né? Embora isso não seja uma coisa doutrinária, né, da espírita, digamos, mas ela existe ali. Sim, enfim, o fitoplasma existe, né? Então, tudo pertence a um tipo de magnetismo e os espíritos extraem isso de maneira muito plena, coisas ainda que nós não entendemos e que não sabemos, eles que já estão talvez mais à frente de nós, no caso os que são mais evoluídos, logicamente, conseguem extrair isso e fazer as formações, e não só essas questões, mas como a gente... a pneumotografia, pneumatofonia, né, que a gente pode trazer, né, Renato, também para cá, por exemplo, psicografia precisa necessariamente de um médium, né? Precisa de um encarnado ali. Agora, pneumatografia não precisa de um médium para escrever. Então eles pegam a natureza, aquele fluido ali cósmico, universal, e plasmam. Pneumatofonia, que é a psicofonia, precisa de um médium para dar fala ao espírito. A pneumatofonia não precisa de um médium para dar fala ao espírito. Ele mesmo plasma ali uma corda vocal e ele mesmo fala, ou como foi bem retratado no filme Ghost, né? A fumaça lá no banheiro, a água quente, o espírito escreve lá aquilo ali é pneumatografia, né? Para as pessoas entenderem melhor. Então, isso tudo aí os espíritos extraem de a natureza, que já está aí em a natureza, né, Renato? A gente não vê, mas está aí, pô. Sem dúvida. Continuando então, uma circunstância bastante bizarra se apresentou na ocasião. Seja predisposição natural, seja resultado de nossos trabalhos intelectuais sérios desde nossa juventude, poderíamos dizer desde a infância, o fundo do nosso caráter sempre teve uma extrema gravidade, mesmo na idade em que não se pensa mais que no prazer. Essa preocupação constante nos dá um encontro muito frio, excessivamente frio mesmo, ao menos pelo que somos frequentemente censurados, mas sob essa falsa aparência glacial. O espírito sente, talvez mais vivamente, como se tivesse mais expansão exterior. Ora, em nossas visitas noturnas ao nosso amigo, este ficou surpreso por nos achar diferente. Éramos mais aberto, mais comunicativo, quase alegre. Tudo respirando em nós a satisfação e a calma do bem-estar. Não está aí um efeito do espírito desligado da matéria. Exatamente. Então, ele vem citando
várias sensações, né? Lá no Livro dos Espíritos tem sensações dos espíritos. Sim. Perguntas, vamos lá, Renato, ativando a memória, 234 a 256. Sim. Tá? Sensações, percepções dos espíritos, 234 a 256, tá? É o capítulo que fala, lá do capítulo 6, da vida espírita, não é isso? Então ali a gente vai ter mundos transitórios, né? Então vamos ter percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Isso aí. Ele vem relatando tudo isso que é inerente, né? A situação, a vida do espírito desligado da matéria, né, Bill? Exatamente, é isso. E acabamos, né? Acabamos os agêneres? Não, acabamos os agêneres, mas vamos continuar ainda em fevereiro. Mas antes temos um recadinho importante. Estamos no programa Luz na Penumbra, estudando a Revista Espírita de fevereiro de 1859. Estamos aqui agora entrando num próximo capítulo deste mês que se chama Meu Amigo Hermann, ou Hermann. Exatamente. Enfim, tal qual a gente, né, atropelou aqui, engasgou em Bolonha. Né? Mas vamos nós. Vamos lá, é sempre um desafio, assim, né, linguístico. Um desafio linguístico terrível, mas é assim mesmo, vamos nós, vamos descontraindo também. Não somos Maria de Fátima Miranda, que fala todos os idiomas. Não, de forma poliglotíssima, nenhuma, né? Mas estamos tentando, né? Estamos tentando. Então vamos lá, meu amigo Hermann, ou Hermann, né? Tanto faz. Exato. H-E-R, não é isso? Enfim, vamos lá. Diz assim, bom, vale lembrar o seguinte, que este capítulo constitui um texto longo, muito longo. É verdade. Tá? Muito longo. Nós vamos ler um parágrafo, vamos dar uma paradinha, até para respirar, né? E trazer algum comentário, tá bom? Até que a gente possa ir avançando, ok? Então vamos nós. Diz assim Allan Kardec. Sob esse título, o Sr. H. Lugner publicou no folhetim do Jornal de Debates de 26 de novembro de 1858 e, mais uma vez, né, a gente se reporta ao estudo trazido pelo Amaurio Astênio, que é a Revista Espírita dos Anos Pares, né? Exato. Eles devem estar em fevereiro, se eu não me engano, mas aqui a gente está tratando de novembro, eles ainda não chegaram lá. Exatamente. Né? Na pergunta anterior, na última pergunta sobre os agêneres, o Kardec já trouxe um comentário a respeito do que fala lá na revista de dezembro de 1858, que fala Sim. sobre a bicorporeidade, não é? Mas à medida em que a gente vai sentindo aqui alguma coisa, a gente vai tomando nota e vamos trazendo para vocês aí ao longo dos próximos programas, até porque serão assuntos recorrentes, né, Bill? Sim, exatamente. Recorrente. Então continua o Kardec dizendo, depois de 1858 aqui tem uma vírgula, e ele continua dizendo assim: uma espiritual história fantástica no gênero de Hoffmann, e que, à primeira vista, parecia ter alguma analogia com os nossos agêneres e os fenômenos de tangibilidade dos quais falamos. A extensão dessa história não nos permite a reproduzir por inteiro, né, e nos limitaremos a dela fazer uma análise, fazendo notar que o autor a conta como um fato do qual teria sido pessoalmente testemunha, tendo, diz ele, laços de amizade com o herói da aventura. Esse herói, de nome Hermann, morava em uma pequena cidade no fundo da Alemanha. Era, diz o narrador, um belo moço de 25 anos, de aparência avantajada, cheio de nobreza em todos os seus movimentos, gracioso e espiritual em sua linguagem. Era muito instruído, sem o menor pedantismo, muito fino, sem malícia, muito atento à sua dignidade, sem a menor arrogância. Até aqui, ele faz uma identificação, Sim, né, Bill? Um esboço de quem era. Um esboço de com quem ele estava tratando. Exatamente. Né? Para que a gente tome conhecimento de que tipo
de espírito, né, que ele estava tratando. Então vamos lá, ele continua e diz assim: breve era perfeito em tudo, e mais perfeito ainda entre 3 coisas quanto em todo o resto: seu amor pela filosofia, sua vocação particular pela valsa e a doçura de seu caráter. Aí ele já cita aqui alguns adjetivos, né? Sim. Algumas características também, né? Da pessoa, dos gostos. Sim. Não é isso? Então, essa doçura não era fraqueza, nem medo de outrem, nem desconfiança exagerada de si mesmo. Era uma inclinação natural, uma superabundância deste milk of human kindness, Eita. que se encontra comumente na ficção dos poetas e do qual a natureza havia distribuído. Era o que mesmo, Renato, desse aqui? Vamos repetir? Você quer que repita? Milk of human kindness. Sim, rapaz. Você vai procurar a tradução aí, Isso viu? aí, preciso procurar, Então, senão eu vou dormir em paz. Eu também preciso saber. Eu também preciso. Senão não Mas durmo em eu sei paz. que milk, né? Leite leite, of human, né? Enfim, kindness, né? Enfim. Vamos lá, tenta procurar a tradução aí, em inglês. Vamos nós. Então continua Allan Kardec dizendo assim, que se encontra comumente na ficção dos poetas e do qual a natureza havia distribuído a Hermann uma dose inabitual, tá? Continha e sustentava ao mesmo tempo seus inimigos com uma bondade todo-poderosa e superior aos ultrajes. Se o podia ferir, mas não o encolerizar. Interessante ele falar aqui que esse espírito ao qual ele menciona e traz as características, diz que ele poderia ser ferido, Sim. mas que jamais ele retribuía aquele ferimento, né, com raiva, com ódio. Jamais ele se deixava se tomar pelo sentimento de raiva, né, Bill? Por ser já um espírito já com uma certa envergadura, enfim, e tudo mais. E aí tem a resposta aí para essa expressão aí que quase quebrou a nossa língua. Milk of human kindness, leite da bondade humana. Olha só. Aí, Ronaldo, vivendo e aprendendo, hein? Essência, né? Vivendo e aprendendo. Luz na penumbra também. No inglês eu arranho. Tira uma onda. Eu arranho um pouquinho. Nas outras línguas é mais difícil, mas no inglês a gente arranha um pouquinho. A gente arranha, isso aí. Então leite da bondade humana. Isso aí. Isso aí. Tendo seu cabeleireiro um dia lhe queimado a ponta da orelha, o encrespando, Hermann se apressou em lhe pedir desculpas, tomando a falta sobre si, assegurando mesmo que havia se movimentado mal oportunamente. Olha só, Bill. Exato. Que espírito que a gente está tratando. Exatamente. Não é? Então, agora pisa alguém no meu pé. Ui, meu Deus. Vai perder a orelha, né, Renato? Eu coloco o pé embaixo do pé de alguém. Meu Deus. É essa que é a coisa correta. É essa que é a coisa correta. Eu coloco o pé. Não, pra mim não. Você que pisou no meu pé. Não fui eu que coloquei o pé embaixo do seu. Exatamente. Né? Nota-se que é um espírito já comprometido com a mudança, com né? É um homem de bem, né? Olha a diferença, né? Isso foi só para deixar clara a diferença. Exatamente. Né? Entretanto, não fora nada disso, e o posso dizer conscientemente, porque estava lá e vi claramente que tudo resultou da imperícia do cabeleireiro. Olha só, ele está dando relato do que ele viu. Exato. Né? Deu ele muitos outros sinais de imperturbável bondade de sua alma. Escutava ler maus versos com um ar angélico. Respondia às mais tolas sátiras por complementos bem feitos, e os piores espíritos usaram contra ele suas maldades. Essa doçura desconhecida o tornara célebre. Não havia mulher que não desse sua vida para vigiar sem descanso o caráter de Hermann e, por procurar a fazer perder a paciência, ao menos uma vez em
sua vida. Nossa, meu Deus do céu. Quanto me falta para eu não perder a paciência? Pô, Eu posso falar de mim, né, Bill? Eu pergunto o que é isso, paciência? A gente vê tantas passagens nas redes sociais. Tem uma que eu acho interessantíssima, não é? Vou contar uma história. Era uma vez minha paciência. Aí bota assim, acabou. Quer dizer, ela não dura, né? nem 5 segundos. Né? Nem 5 segundos. Olha o quanto nós temos que trabalhar, né, Bill? Com certeza. Questões ligadas a esse tratamento conosco mesmo. Porque isso é uma agressão a nós mesmos. Nós não estamos agredindo os outros, nós estamos agredindo a nós mesmos com falta de paciência, né, Bill? Exatamente. A gente lembra aqui lá no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre paciência, né, intitulado um Espírito Amigo, e a gente sabe que esse Espírito Amigo hoje Divaldo nos trouxe que é a Dona Joana de Ângeles, né, e eu ouvi, não lembro agora em algum lugar, né, enfim, não sei nem se foi um sonho, desdobramento, não lembro bem, em que todos aqueles espíritos que falam ali no Evangelho sobre X situação ou Y questão, no caso aqui Dona Joana de Ângeles falando sobre a paciência, ela fala sobre paciência porque ela tem propriedade para falar de paciência. Ela fala de paciência porque ela adquiriu paciência de forma total e absoluta. Ela não está falando porque estava aqui eu, Renato, Ronaldo, falar, o que o Renato vai falar? Eu vou falar, não sei, vamos fazer 0 1, ou ABCD, não é assim. Ou joga pro alto, quem pegar o papel vai sair, qual que foi o seu papel, Dona Joana? O meu foi de paciência, mas eu nem gosto muito porque eu não tenho muita paciência, como é que eu vou falar? Quer dizer, não existe isso. Não existe aleatoriedade nesse tema. Dona Joana de Ângeles, o Espírito Amigo, lá em Havre, em 1862, fala sobre paciência porque ela adquiriu paciência, né, Renato? Sim. São coisas, né, que a gente precisa estar muito atento na vida, porque ou você tem ou você não tem. Não existe meio termo. Você é paciente, Renato? Mais ou menos. Não pode. Não é paciente. Né? Não é. Se é mais ou menos, não é. Né? Não é paciente ainda. E são coisas que a gente vai conquistando, né, Bill, ao longo do tempo. A paciência real é como o perdão real, né? É um trabalho muito desafiador. E né? às vezes a gente pede, né? Senhor, dai-me paciência. E ele está dando, Ele está dando meios de você adquiri-la. Adquirir paciência e você nem se toca, né? Impressionante. Para de pedir, né? Exatamente. Você não está conseguindo fazer, para de pedir, né? E é engraçado que nós médios, né? A gente, dentro da nossa cegueira, né? Que somos ovelhas, né, Renato? Somos ovelhas, né? Isso. Enxergamos pouco, míopes. Completamente míopes. E a gente pede isso realmente, paciência. Quantas vezes já pedi? Aí a espiritualidade te coloca dentro de uma casa espírita, né? Com várias situações que vão testar sua paciência, com vários companheiros de trabalho, né? Pessoas diferentes. Por exemplo, quantas vezes o Renato deve ter paciência comigo? Né? Eu com o Renato. Estamos ali, somos amigos, somos parceiros. Mas quantas vezes a gente se pega e se viu assim, né? Bom, caramba, o Renato, o Bill, que faz parte, é normal, né? A gente não está aqui para concordar com tudo nem com todos, né? Faz parte do nosso crescimento moral. Mas para sabermos nos colocar com paciência, exatamente, né? Nosso posicionamento, nossa condição, sabermos levar as coisas. Porque é na família, com filho, com esposa, com namoro. O Ronaldo tem uma paciência com ele. Quantas vezes a gente erra aqui, tem que voltar, né? Tem que voltar. Voltar, né, Ronaldo? Agora a gente já nem volta, fica a palavra errada mesmo. Bolonha errado, vai embora, vai ficando assim mesmo. Não tem o corta, não corta, volta aí, gravando. Volta, não, deixa assim mesmo. Até porque senão perde também um pouco assim da naturalidade. Perde a essência, né, do Bill Fabiano e do Renato Souza. Então vamos deixar assim. Olha, ele tá olhando pra gente lá porque tá na hora de terminar. Meu Deus do céu. Acabou, não dá tempo pra mais nada. Beijo no coração de todos. Muita paz a todos, até o próximo programa. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho.
e que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.